isso aí, gente. Quase finalizando as nossas revisões. Agora estou aqui também com a presença do professor Thiago Luziano, que é para tentar desmistificar um pouquinho a matemática. Por quê? Vocês viram, ciências da natureza, o que aparece? Física, química, biologia. Ciências humanas, o que aparece? Geografia, história, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia, linguagem, literatura, gramática, interpretação. Matemática, é só matemática, vocês vão encarar 45 questões de matemática. E eu tenho certeza que o professor Thiago vai dar muitas dicas valiosas hoje para nós. Thiago, boa noite, é com você. Obrigado. Bom, gente, uma coisa que é muito relevante nesse momento agora é a gente não ficar apavorado, não se desesperar. A gente tem um eixo somente de matemática amanhã para ser resolvido, então vamos com calma, vamos com bastante cautela. Vou falar com vocês hoje algumas coisas que são relevantes para a avaliação do Enem. É uma prova longa, é uma prova realmente cansativa, você tem que fazer com calma, você tem que fazer com cuidado, certo? Até fiz uma brincadeirinha aqui para você, ó. Amanhã é o Enem. Meu Deus, o que eu faço agora? Agora você não faz mais nada, você descansa, você dorme e não vai para balada hoje, não enche a cara hoje, você descansa. Você relaxa. Amanhã você faz a prova com tranquilidade, com cuidado. Amanhã você vai ter a oportunidade de trabalhar tudo aquilo que você se preparou até aqui nesse ano, certo? Muito bem. Eu preparei para vocês aqui algumas dicas que são relevantes para a realização da prova do Enem. Primeira dica importante, principalmente para o eixo de matemática, você leia as questões com muita atenção. Muita atenção. A prova do Enem de matemática, ela é mais interpretativa do que resolutiva. Ou seja, você vai perceber que nas questões de matemática, você vai ter muito mais que interpretar do que ficar fazendo conta, que ficar fazendo cálculo, certo? Uma coisa que é importante na resolução das questões é você assinalar, você marcar, você grifar, circular pontos que sejam importantes, informações importantes no enunciado da questão, ok? Um outro ponto que eu marquei bastante relevante para você, que é importante a gente comentar, não fica parado numa questão mais que 5 minutos. Você está fazendo a questão, percebeu que a coisa travou, não vai, não lembro, esqueci e tal, não fica perdendo tempo. Sabe o que você faz? Escolhe uma alternativa para aquela questão, marca aquela alternativa, deixa ali marcado, certo? Lá no finalzinho, se der tempo de você voltar e pensar um pouquinho mais naquela questão, você faz isso. Porque senão, às vezes, você fica despendendo muito tempo para uma questão que, às vezes, você vai acabar errando porque você não lembra alguma coisa e vai perder de fazer uma questão mais simples que está na sequência da prova, certo? Outra questão bastante relevante é, na hora de preencher o gabarito, muito cuidado. De preferência, preenche o gabarito em ordem. Ah, terminei a questão 55, vou marcar, terminei a 70, vou marcar. Não, calma. Faz a prova, marca o gabarito em ordem para evitar problema do tipo, marquei a 55 no lugar da 54 e dali para frente marquei tudo errado. É muito comum acontecer isso daí, é preocupante, porque, poxa vida, se você faz uma dessa, você perdeu metade da prova de bobeira, tá? Uma outra dica que eu deixo para você, chegou naquela questão, poxa, nunca vi o tema, nunca vi esse tema, nunca ouvi falar, ou não lembro, o professor falou disso no começo do ano. Não se abala, não fica nervoso, são 45 questões para você resolver. Com certeza, se você não sabe resolver aquela questão, tem um monte de concorrente seu que também não sabe. Então, chegou naquela questão, viu que você não sabe, não tem a menor ideia do que seja, marca uma alternativa, segue para o resto. Se der tempo depois, sobrou lá meia hora, 1 hora de prova, você volta, aí você pensa um pouquinho mais, você tenta lembrar, certo? Não fica despendendo energia com um negócio que você sabe que não vai dar certo, ok? Bom, a gente sabe que a prova do Enem, ela tem, os elaboradores, eles têm simpatia por alguns determinados temas. Você já percebeu que você tem lá 45 questões, mas não cai tudo. Não cai todo o conteúdo do ensino médio. Tem aqueles temas assim que os caras têm uma simpatia especial por eles. Então, eu preparei aqui para vocês agora algumas questões, a gente vai comentar algumas questões, alguns pontos importantes dessa prova, que eu acho que vai ser valioso para você, que vai ser importante você dar uma relembrada agora de última hora, ok? Bom, isso. Primeira questão. Geometria espacial é um assunto que o Enem gosta bastante. Gosta de que jeito?
Ó, a prova do Enem gosta muito de falar de cubo, de paralelepípedo, de cilindro, de pirâmide, mas não naquele sentido, sabe, aquele sentido categórico, aquele sentido metódico, você tem que ficar lá fazendo um monte de conta, não. Muitas vezes é uma pequena interpretação a questão. Vou mostrar para vocês aqui uma questão que caiu na prova de 2014, a prova do ano passado. Olha para você ver, você tem a associação do quê? 2 cubos, certo? Eu estou trabalhando com 2 cubos aqui nessa questão. Olha o enunciado. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas, está vendo? O enunciado já garantiu para você que isso aqui é um cubo, que se comunicam, como indicado na figura. Está lá a figurinha para você. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Muito bem, então essa aresta aqui vale 2 vezes essa aresta aqui. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Você está vendo, não é uma questão técnica, não é uma questão que te fala, tal cubo calcula o volume, tal cubo calcula a diagonal. Não, é uma interpretação, tá vendo? Ele descreveu uma situação para você. Você vai ter que intervir nessa situação de acordo com o que a questão vier cobrar de você na sequência. Vamos verificar o que essa questão vai cobrar. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Bom, para a gente resolver essa questão, é importante você sempre ficar de olho no desenho. Quando tem desenho, quando tem imagem, fica de olho, marca, grifa, desenha, rascunha, marca o que você achar que seja importante. Então aqui, trouxe a imagem de volta para a gente. A gente tem 2 cubos associados, formando um reservatório. Coloquei aqui de novo o enunciado para a gente dar uma olhada nas informações que sejam relevantes. O que está acontecendo aqui? Uma coisa muito importante, ó, a torneira tem vazão constante, então não vai mudar, certo? O tempo que aconteceu para encher uma determinada quantidade do cubo é o mesmo tempo para encher a outra quantidade. Então eu tenho, ela levou 8 minutos para encher a parte de baixo do cubo. Aqui, ó, essa parte que está cheia no desenho, como você pode ver aí, ela demorou 8 minutos para ficar cheia. Ocasionalmente, se ele falou metade, o que é metade? Divisão por 2. Então quer dizer que a parte de cima é uma parte igual à parte de baixo. Portanto, se nós demoramos 8 minutos para encher a parte de baixo, vamos também demorar 8 minutos para encher a parte de cima. Concluído isso, você tem outra informação importante. A aresta da parte de baixo tem medida igual ao dobro da aresta da parte de cima. Então, se eu chamar a parte de baixo de aresta A, na parte de cima eu tenho uma aresta que vale A sobre 2. Agora, lógico, eu vou ter que trabalhar com esses resultados para poder diagnosticar o tempo que eu vou precisar para encher aquela parte de cima. Essa parte aqui do cubo de baixo, que ainda está vazia, eu sei que vai demorar 8 minutos. E o cubo de cima? Quanto tempo vai demorar para encher? Isso a gente vai fazer associação com o conceito do volume. Sempre que falar litro, capacidade, tempo para encher, você já sabe, ó, eu tenho que trabalhar o conceito de volume. Bom, você sabe que o volume do cubo é bem simples de calcular, aresta ao cubo. Então o volume do cubo maior é esse Azinho ao cubo. E o volume do cubo menor é o Azinho sobre 2 ao cubo. Quando eu faço o cubo de uma fraçãozinha, olha lá, faço o cubo do numerador e do denominador, então eu tenho A ao cubo sobre 8. Percebeu a relação? Você não precisa das medidas do cubo, da caixa para saber. Eu posso saber de maneira bem simples, de maneira intuitiva, que o cubo de cima vale, na verdade, a 8ª parte do cubo de baixo. Ou seja, o cubo pequeno vale a 8ª parte do cubo grande. Daqui a gente conclui algo simples. O que a gente conclui? Se para encher o cubo grande a gente precisa de 2 tempos de 8 minutos, ou seja, um tempo de 16 minutos, para encher o cubo pequeno, como é a 8ª parte do volume, eu preciso da 8ª parte do tempo. A 8ª parte, 16, 2 minutos. Portanto, já tem metade do cubo de baixo cheio. Para encher a outra metade, 8 minutos. E para encher o cubo de cima, 2 minutos. Portanto, para encher o restante do reservatório, eu preciso de exatamente 10 minutos. Ok? Aí você fica meio assustado, você fala assim, poxa, professor, você demorou quase 10 minutos para explicar essa questão e eu tenho 3 minutos por questão. O que eu faço? Calma, fica tranquilo.
Você tem lá, como essa questão aqui, ó, que você vai gastar um tempo, você tem umas 15 questões. No entanto, você tem outras 15 que você não vai gastar um minuto. Sabe aquela questãozinha que você bate o olho e mata a questão? Vou mostrar para você. Olha a próxima questão que a gente tem aqui agora. Também geometria espacial puramente interpretativa. Eu quero inovar, eu tenho que isso aqui, planificação de alguns sólidos geométricos, certo? Maria quer inovar em sua loja de embalagem, decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens estão apresentadas as planificações dessas caixas. Ele só quer saber qual é o nome desses sólidos. Só isso. Basicamente isso, não tem que fazer conta, só tem que lembrar lá da aula de geometria espacial, associar aqui as figuras aos nominhos delas, puramente. Ou seja, olha lá, que planificações que são essas aqui? Essa daqui, ó, planificação do cilindro. Essa daqui, um prisma de base o quê? Pentagonal, 5 lados, pentágono. E esse aqui, o famoso tetraedro, um dos sólidos de Platão, ou pirâmide de base triangular, como você preferir. Em suma, se a gente pegar agora os sólidos fechados e não planificados, o que a gente tem aqui? A gente tem um cilindro, a gente tem um prisma de base pentagonal e a gente tem uma pirâmide, ok? A alternativa correta para essa questão seria a letra A. Tá vendo? Dando sequência ao que nós estávamos falando, como eu falei para vocês, eu preparei algumas questõezinhas de uns assuntos que são bastante batidos na prova do Enem, assuntos que os avaliadores gostam bastante e estou aproveitando para deixar umas dicasinhas de última hora para você, ok? Acompanha comigo aqui a próxima questão. Ó, esse assunto aqui o Enem adora, porcentagem, pode esperar domingo, eu garanto para você no mínimo umas 4 questões falando disso daqui, certo? Detalhe, as questões de porcentagem do Enem, elas não têm um caráter de dificuldade elevado. Elas têm um caráter, na maioria das vezes, interpretativo. Então, toma muito cuidado com a leitura, toma muito cuidado com como você está relacionando as grandezas envolvidas na questão, que, na verdade, a intenção maior da prova do Enem não é ver se você é uma calculadora humana, mas é verificar se você sabe mesmo, interpretar o que você está lendo e trabalhar com isso, certo? Muito bem, essa questão que eu peguei aqui é da prova de 2013, acompanha comigo o enunciado aí, ó. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços dos seus produtos a 20% abaixo do preço original. Ou seja, a loja deu um desconto de 20% para todo mundo. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Tá vendo? Tem 2 descontos. Um é para todo mundo, 20%. Os outros 10% são dados no caixa na hora do pagamento da compra para quem tem o cartãozinho Fidelidade da loja. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Tá vendo? Ele não tem o cartão Fidelidade da loja. Olha só, caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais. Economia adicional, tá vendo? Ou seja, ele já tem um desconto de 20% e se ele tivesse o cartão, qual a economia adicional que ele também conseguiria? Vamos averiguar isso aqui? Ó, interpretaçãozinha simples. Vamos interpretar. Primeiro, o preço do produto, quanto que era? R$50 antes da remarcação. Antes, certo? Aí veio um desconto de 20%, ok? Muito bem. Bom, estou com um probleminha aqui no meu slide, mas não tem problema, vou comentar com vocês. Um desconto de 20% basicamente é quando você faz 100 menos 20, o que dá 80, ou seja, para você obter um desconto de 20% é muito simples, é só você multiplicar a grandeza com a qual você está trabalhando por 0,8, certo? Então, nós tínhamos um produto que custava R$50, eu multiplicando esse produto por 0,8, eu estou aplicando o desconto de 20%, em que eu obteria, então, um montante de R$40, correto? Só que, como você lembra do enunciado, eram 2 descontos. Um desconto de 20%, que era para todo mundo, e um desconto adicional de 10% para quem tivesse o cartão Fidelidade da loja. Vamos pensar um pouquinho, ó, de cabeça você mata comigo, é simples. O produto custava 50, veio um desconto de 20%, caiu para 40.
Agora, o cliente chega no caixa, vai pagar 40, apresenta o cartão Fidelidade da loja, tem mais 10% de desconto, só que agora em cima dos 40, que é o valor da compra. É isso que você tem que tomar muito cuidado nessas interpretações, tá? Eu tenho certeza que se você jogasse lá os 10% em cima dos R$50, vai ter alternativa lá para você marcar. O teu avaliador está pensando nesse errinho de interpretação que você vai cometer. Então, toma esse cuidado, certo? O que vai acontecer? Veja bem, cheguei no caixa, o produto vai custar 40, só que eu tenho um desconto adicional de 10%, ou seja, 40 menos 10%, como é que eu calculo 10%, professor? Simples, divide por 10, ou se você preferir, multiplica por 0,1. Você fazendo 40 por 10, R$4. Então, o produto custa 40, consegui um novo desconto de R$4, vou pagar quanto? Vou pagar 36. Então, espera aí. Você falou, professor, desse negócio de desconto adicional que o cliente teria se tivesse o cartão Fidelidade. Espera aí, eu falei? Não, a questão falou. Então, veja bem, se o cliente não tem o cartão, ele tem o desconto que todo mundo tem, ele paga 40. Se ele tem o cartão, ele tem o desconto adicional de 10%, ele paga 36. Então, qual seria a economia adicional de um cliente se ele tivesse o cartão Fidelidade da loja? Ele teria uma economia adicional de R$4, ok? Certo? Percebeu? Na maioria das questões, você percebe que não tem números difíceis de serem trabalhados. Você tem que trabalhar mais os conceitos, a conceituação. Como que eu calculo 20%? Como que eu calculo 10%? Como que eu dou aumento? Como que eu dou desconto? Fica atento para isso na hora dos seus cálculos, tá? Fica bastante atento onde que eu dou o desconto, onde que eu dou o aumento, para não se equivocar com as grandezas envolvidas na questão. Beleza? Vou tratar com vocês aqui então de mais uma questãozinha. Agora, a gente tem uma questão, só um instantezinho, isso. Outra questão que eu vou falar com você agora de porcentagem. Olha só, essa questão aqui, como você está vendo aí no texto, a gente tem o seguinte, uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Ok? Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Muito bem. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nestas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente sem tratamento para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser... Presta bem atenção, questão puramente interpretativa, ok? Vamos pensar? Eu tenho 36% do meu esgoto tratado. Bom, então quer dizer que faltam 64% do esgoto para ser tratado. 36% está tratado, os outros 64% não estão. Só que ele falou para você os outros 64% na forma numérica, ele falou que são 8 bilhões de litros, certo? 8 bilhões de litros. Mas a meta é, eu quero 4 bilhões de litros tratados. Vamos pensar o conceito? 8 e 4 tem uma relação? Tem uma relação muito simples, metade. Quando eu falo percentual, eu relaciono os números por meio de multiplicações e divisões. O conceito da metade é um conceito muito batido na porcentagem, é o 50%, é a metade, ok? A divisão por 2. Muito bem, então peraí, eu tenho 64% do meu esgoto que não está sendo tratado. Eu quero tratar metade disso. Ó, simples, continha de cabeça. Quanto que é metade de 64? 32. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter um total de 36% que já está sendo tratado e eu quero mais um total de 32% a ser tratado. Ou seja, no final das contas, quanto é que nós vamos ter de esgoto tratado? Olha as alternativas ali, está claro para você. 36 com 32, 68%.
Agora, toma cuidado com a interpretação. Ó, você viu que tinha um 64 no meio da resolução? Ele está aqui, ó. Então, toma cuidado na hora de fazer as contas, se organiza, tá? Faz as suas anotações com organização para você não se confundir. Porque, eu repito para você, o teu avaliador, a hora que ele vai elaborar a questão pensando na prova, ele já pensa naqueles errinhos mais comuns de interpretação. Errinho de interpretação vai estar lá nas alternativas para você marcar. Então, toma bastante cuidado, ok? Certo? Professor Vinícius, temos mais tempo para uma questão? Temos lá? Estatística. Gente, estatística a prova do Enem adora. Adora estatística. Mas o que especificamente? Média aritmética, moda, mediana e desvio padrão. Mas não precisa se preocupar em memorizar a fórmula do desvio padrão, não, porque até para a gente calcular na mão é bem complicado mesmo. Então, o Enem não vai cobrar de você para você calcular um desvio padrão, mas ele vai cobrar para você esse conceito, a interpretação desse conceito, que é o que a gente vai ver em muitas questões. Aqui eu tenho uma questão que vai cobrar de você o quê? Média, moda e mediana, numa questão só. Média aritmética, moda e mediana. Olha a questão. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Importante para você entender bem. O que é a informação dessa questão? É o número de jogos ou é o número de gols marcados por jogo? É o número de gols marcados. Então, a informação aqui é o número de gols. Se eu tiver que calcular média, eu vou calcular a média do número de gols. Se eu tiver que fazer mediana, se eu tiver que fazer moda, eu vou fazer mediana, vou fazer a moda do número de gols. O número de partidas é o que na estatística é chamado de frequência. É o número de vezes que esses dados que estão aqui apareceram dentro da distribuição. Ok? Vamos ver o que o restante da questão vai pedir para nós. A nossa tabelinha vai ficar aqui para a gente ter como referência. Muito bem, se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então, tá vendo? Ele não pediu para você, olha, dá o valor da média, dá o valor da moda, dá o valor da mediana, mas implicitamente você tem que saber como é que você vai relacionar. Ó, tá vendo as alternativas? Z menor que x menor que y, z menor que y menor que x, y menor que z menor que x. Eu tenho que saber quanto vale cada um para poder estabelecer essa relação que a questão pediu. Correto? Vamos começar marcando as coisas. O x é a média aritmética. Toda questão, ó, deixa claro o que você está fazendo para você mesmo. Quem que é o x? É a média aritmética. Quem é o y? É a mediana. Quem é o z? É a moda. Isso, ó, o enunciado disse. Então, toma cuidado para não ficar colocando muita letra, colocar um alfabeto inteiro lá de conta e depois você não saber o que é o que, certo? Primeiro, x é a média aritmética. Vamos calcular essa média. Como é que eu calculo média aritmética de uma distribuição como essa? Aqui eu tenho o conceito da chamada média aritmética ponderada, ou seja, os meus dados eles têm pesos, pesos estes que são dados pelas frequências. Olha lá. 5 vezes apareceu o zero da distribuição, ou seja, teve 5 partidas em que o time não marcou gol, teve 3 partidas que marcou um gol só, teve 4 partidas que marcou 2 gols. Percebeu? Então, olha só como é que fica o cálculo da média. 5 vezes 0, 3 vezes 1, 4 vezes 2 e assim por diante. Professor, e por quanto que eu divido no fim das contas? Eu vou dividir pelo total dos pesos. Nesse caso, o total de partidas, que são 20 partidas. Fazendo essa continha, olha o que a gente vai encontrar. A média de gols por partida foi de 2,2. Correto? 2,2. Aí o que você faz? Essa informação ainda não é suficiente para a gente ter a resposta da questão. Por quê? Eu tenho que relacionar a média, a moda e a mediana. Eu só tenho a média. O mais difícil já foi. Vou guardar essa informação. Então, ali em cima... Vou apagar isso aqui, vamos fazer o cálculo da mediana. Como que eu calculo a mediana? Na verdade, eu estou falando mentira para você, eu não calculo a mediana, eu observo. É só observar, sabe por quê? Para eu obter a mediana, é só colocar os termos em ordem crescente. Se eu tiver um número ímpar de termos, eu vou pegar como mediana o termo central. Se eu tiver um número par de termos, eu vou tomar como mediana
a média aritmética dos dois termos centrais. Primeiro eu vou colocar esses valores em ordem. Mas, professor, por que apareceu o 0 5 vezes? Olha na tabela. Em quantas partidas que o time marcou 0 gols? Em 5 partidas. Então, o 0 é um dado que aparece na nossa distribuição 5 vezes. Bom, nós temos um total de 20 dados. Desculpa aqui, meu marcadorzinho ficou no valor errado. Se eu tenho 20 dados, o que eu tenho? Eu tenho o 10º termo e o 11º como termos centrais. Eu vou tomar o 10º e o 11º para calcular essa mediana. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 2 é o 10º termo. O 2 é o 11º termo também. Fazendo a média dos dois, eu tenho o próprio 2. Está lá a mediana. E a moda? A moda é o mais simples de tudo, é o que mais aparece. Qual foi o resultado que mais aconteceu? Foi o 0, que aconteceu em 5 partidas. Está lá. Dá para relacionar? Dá para relacionar. Eu tenho 0 para a moda, 2 para a mediana, 2,2 para a média. Portanto, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média aritmética. A alternativa correta seria aqui, nesse caso, a letra E. Certo, galera? Valeu, professor Vinícius. Maravilha, Thiago, faz favor. Pessoal, e a gente está quase encerrando. Eu vou passar a palavra para a Denise para uma última dicasinha, para boa noite para a galera. Denise. Olha, depois dessa explicação do Thiago, redação é muito fácil. Fiquem tranquilos, vão com confiança. Tudo que tinha que ser feito já foi. Sigam o conselho do Vinícius, descansem hoje, durmam mais cedo para estarem preparados para amanhã. E tenham uma boa prova. Maravilha. Thiago, uma última dica? Olha, galera, vai na tranquilidade, sossegado, como eu falei, esquece balada hoje, hein? Nem hoje nem amanhã, tá? Não enche a cara, não come aquela feijoada pesada da avó, não, entendeu? Come uma coisinha light, descansa, relaxa, vai dormir cedo, para amanhã e domingo tá bem descansado. Aí domingo, depois da prova, você extravasa, beleza? Desejo uma boa prova a todos, concentração, vai lá. Pessoal, antes de encerrar, é importantíssimo. Todo mundo fala, descansa, descansa, descansa. Essa dica eu preciso dar para vocês. A ansiedade é enorme, você deita na cama, o sono não vem. Eu quero descansar, o sono não vem. Eu rolo para um lado, rolo para o outro, socorro, eu estou passando mal. Gente, essa ansiedade é de todo mundo. É normal ficar um pouco ansioso na véspera de um concurso tão importante como esse. Fique tranquilo, a ansiedade vai surgir, mas é importante você manter a rotina, não vai inventar de tomar remédio, fugir da sua rotina de alimentação, de remédio. Mantenha aquele trabalho que você foi fazendo ao longo do ano. Mantenha a sua rotina, que é a rotina de sempre. Você fez uma série de simulados, você está preparado. Você vai ter a melhor nota amanhã no Enem. Boa prova, sucesso, isso é o que deseja a equipe do Ângulo Londrinense. Esse foi o Ângulo Londrinense Analisa as Questões do Enem. Boa noite.